boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui na Conecta Mais TV, a TV que é muito nossa, para falar sobre um assunto muito especial. É algo que nos causa dúvidas, nos traz, por vezes, entre famílias, alguns desentendimentos, porque quando se fala em vacina, nós compreendemos que a informação que chega para mim pode ser diferente da informação que chega para você. E a importância de estar trazendo hoje aqui, está aqui comigo no estúdio, o doutor Diego Rodrigo Costa, que é médico infectologista e dá todo apoio aqui no Hospital de Nova Prata, no Hospital São João Batista aqui de Nova Prata. Então, nós vamos falar sobre essas questões da vacina, principalmente para crianças de 5 a 11 anos, onde a gente compreende que os pais, ao entender que seria importante vacinar as crianças, mas também ter um esclarecimento em relação a isso. Nós compreendemos que é difícil quando tudo aconteceu de uma forma diferente agora, desde 2019 para 2020, 2021 e agora 2022, para que a gente possa vacinar os nossos pequenos. Então, eu gostaria de dar o meu boa noite ao Dr. Diego Rodrigo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, obrigado a todos, obrigado à Conecta, obrigado Laura, obrigado à Conecta Mais pela oportunidade. Eu acho que informação ela tem que ser repassada, eu acho que é para isso que eu aceitei o convite. Eu queria esclarecer todas as dúvidas, eu queria passar tranquilidade. Eu sei que para um pai é complexo, né, e conflitante as informações que a gente acaba recebendo por alguns meios, né, então é para isso que eu estou aqui, para ajudar vocês, né, no que o meu conhecimento puder, né. Com certeza. Inclusive, nós estamos recebendo, como esse programa é ao vivo, mensagens, algumas perguntas que vocês pais têm a fazer. A gente, claro, que neste momento é informação. O que nós gostaríamos de deixar bem claro é que, no momento, política não entra em jogo. Aqui a gente vai falar sobre realmente a saúde, o que é válido, o que não é válido estarmos dando ibope aqui, tá, pessoal? E eu gostaria de agradecer ao Hospital São João Batista, acreditado pleno no ONA, ao Laboratório Multiexames de Análises Clínicas e ao Prevencare Clínica de Vacinas, que são os 3 apoiadores para que este momento estivesse chegando até você. Então, Dr. Rodrigo, gostaria de Diego, eu falo sempre o segundo. Dr. Diego, como nós podemos pensar na questão das vacinas num todo, num geral? O que eu falo aqui é sobre vacinas que nós já temos, nós aplicamos nas nossas crianças e entender o quanto importante é vacinar, pelo fato de que a gente sabe que existiam várias doenças que foram erradicadas por causa das vacinas. E nisso, a gente, para podermos entender um pouquinho geral no sentido de vacinar. Assim, a vacina é muito importante porque ela é uma forma da gente prevenir uma doença, né? Sem pegar a doença, né? Então, é uma forma de uma imunoprevenção, né? Então, a gente teve várias vacinas ao longo do último século, enfim, que a gente acabou erradicando, diminuindo a incidência, enfim, graças a uma atitude relativamente simples, né, mas bem complexa de desenvolvimento, que foi feito desde o começo do século XX, né, então a vacinação, hoje no Brasil, ela é muito avançada, né, o nosso Programa Nacional de Imunizações é o melhor Programa Nacional de Imunizações, o PNI, do mundo, né, então ele é reconhecido mundialmente, né, muito embora a gente tenha sofrido sofrendo alguns contratempos na segunda metade da década devido a antivacinas, enfim, a queda da adesão vacinal
caiu um pouco, né? Mas ela ainda é muito grande, superior a 80%, né? Então, os pais levam seus filhos para se vacinar, para fazer vacinas. Desde quando nasce a criança, já sai do hospital já com algumas vacinas. Então, é uma forma muito importante da gente salvar vidas, né? A melhor forma da gente salvar vidas é a pessoa nem pegando a doença, né? Então, diminuindo o potencial de gravidade de uma doença, como é com tuberculose, com hepatites, enfim. Então, eu acho importante, acho muito importante, a gente está avançando muito, então essa pandemia a gente teve quase uma bênção de Deus, assim, para falar, porque nós nunca tivemos uma produção de uma vacina tão rápida quanto foi agora, né? Então nós tivemos, chegou em certo período, certo mês de 2020, a gente tinha 156 vacinas em produção, e aí quando chegou em 2021 a gente já tinha várias vacinas liberadas, né? Então isso foi algo extraordinário, assim, né? Então, vacinas seguras, vacinas que já estavam com plataformas em desenvolvimento há muitas décadas, né? Algumas delas há muitas décadas mesmo, né? E isso só traz benefício, porque dentro de uma guerra, a gente está dentro de uma guerra. Não sei se as pessoas entenderam direito. A pandemia é uma guerra, ela mudou a nossa vida, né? Então, a vacina é só uma arma a mais que a gente tem, e hoje é a nossa principal arma, né? Então, doutor Diego, para que nós possamos entender, a vacina contra a Covid-19, ela é segura? Até mesmo porque eu gostaria de pedir para o senhor listar as questões também dos efeitos colaterais. Então, uma vacina, para ela ser considerada segura, para ela ser considerada eficaz, ela tem que passar por umas fases clínicas. Basicamente, são 5 estágios, né? Então, ela tem que passar pela fase pré-clínica, que é quando são feitas pesquisas em laboratórios, né? E aí são feitas em plataformas diferentes, né? Todas elas passaram, né? E depois ela passa por 3 fases clínicas, né? Que é quando são feitas pesquisas nos estudos científicos, né? Em grupos de pacientes, né? Que aí vão de poucas pessoas a médio até um número muito grande, né? De pessoas, né? Como as vacinas foram feitas, isso foi feito em 2020, né? E aí, por último, ela passa pela fase de aprovação, que é quando vai para a Anvisa, e aí os laboratórios são obrigados a comprovar os documentos, os estudos científicos, ver se tudo foi certinho, e aí cada país escolhe, né, as vacinas que são adequadas para a sua população, né? E todas as vacinas que a gente tem no Brasil hoje passaram por todos esses estágios, né? A gente teve lá atrás alguma vacina que não tinha, né, parte desses 4 estágios, e ela acabou não vindo para o Brasil, né? Então, isso mostra uma segurança, um comprometimento da Anvisa, né? Ele é um órgão não governamental, então são pessoas extremamente competentes, né? Então, que estão ali, estão especialistas no assunto, né? Então, e falando dos estudos em si, né, todas as vacinas que a gente tem aqui no Brasil, a Coronavac, a Pfizer, a AstraZeneca e a Janssen, né, que é a Johnson & Johnson, elas são seguras, elas se mostraram eficazes. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que ela tem um percentual, né, que é pelo menos 50 mais 1, né, de eficácia, né? Quer dizer que o fato de tu tomar a vacina te protege de uma taxa importante com relação a quem não se vacinou, né? Então todas elas cumpriram esses protocolos, né? Que é um protocolo, como todas as outras vacinas que a gente já tem no nosso Programa Nacional de Imunizações, né? Então, até aproveitando para questionar sobre o RNA mensageiro da vacina Pfizer. Porque isso as pessoas por vezes não sabem o que é RNA, aí ouvem falar de uma forma ou outra. Então eu gostaria de saber se ele traz um risco maior e que o senhor explique o que é RNA. Hoje eu dei uma aula no hospital e acabei falando disso porque as enfermeiras acabaram perguntando, né? Então o RNA mensageiro, ele é uma partícula, né, que a gente tem uma partícula que carrega, né, leva uma informação, né, que serve para produzir alguma coisa, né. No caso do RNA que a gente usa na vacina da Pfizer, ela é uma informação do RNA mensageiro, que é levada da informação do vírus, né. Então a gente tem uma pequena fração do vírus que é levada à informação, não é o vírus, é uma informação como se fosse uma
uma senha de banco, né? Então ele leva uma senha de banco até uma célula, até uma parte do nosso citoplasma, que é o ribossomo. E lá o ribossomo ele vai codificar a proteína spike, que é aquela espícula, se vocês todos lembrarem do Covid, ele é uma bola com uns espetos, né? Uns espetinhos assim na ponta. É para codificar aqueles espetinhos na ponta, né? E aqueles espetinhos, eu chamo de espículas, né? É que vão desencadear a nossa resposta imunológica, né? Então, a vacina de RNA é só uma informação que o nosso ribossomo dentro do nosso citoplasma, não é no núcleo, tá? Vai codificar a informação, a proteína spike, que vai levar as nossas células a desenvolverem desencadear o nosso sistema imunológico, né? Então a gente vai produzir imunidade através daquilo. Só lembrar que o fato disso acontecer não faz o RNA entrar dentro do nosso núcleo. Ele não entra dentro do nosso núcleo, ele não tem contato com o nosso DNA. Essa é uma das grandes fake news que tem aí, né? Então, eu entendo para as pessoas que não estudam, para quem não conhece, né? Mas para quem estuda é algo relativamente simples, tá? Então, é uma vacina segura, ela é uma vacina, não é uma vacina. Todas essas vacinas, elas não são de ontem, tá? A vacina de RNA mensageiro, por exemplo, é pesquisada há mais de 20 anos, né? A vacina Coronavac, que é de vírus inativado, a gente já tem N vacinas no nosso PNI que são dela, né? Então são vacinas seguras, são vacinas bem confiáveis e é isso. Acho que o RNA é só uma tecnologia que agora a gente conseguiu. A gente já tinha outras vacinas que foram feitas com ela, mas agora a gente conseguiu uma vacina que foi utilizada em larga escala. E vai ser muito bom, porque agora abriu-se toda uma gama de vacinas para outras doenças que podem ser utilizadas, né? Como HIV, por exemplo. Certo. E para nós falarmos de efeitos colaterais, porque quem sabe os pais estejam com muito medo dos efeitos colaterais. Porque eu gostaria que o senhor pudesse listar e também dizer onde as pessoas podem encontrar depois isso listado. Então, assim, toda vacina, e isso acontece desde que nós temos as vacinas nos ajudando, né, elas podem produzir alguns efeitos colaterais. Então, a vacina do Covid não é diferente. Então, os efeitos colaterais mais comuns são dor de cabeça, dor no corpo, tinha algumas que davam mais dor no corpo, dava febre, uma pessoa ficaria mais prostrada, aí seria muito individual de cada organismo, né? E a gente tem também, não tem grandes efeitos graves, assim, das vacinas, né? E por que a gente escolhe uma vacina? A gente escolhe porque ela passa no crivo da Anvisa, por exemplo, né? É porque chega-se um ponto em que o benefício dela é muito superior ao risco, né? No caso da vacina do Covid, né? O fato das pessoas serem vacinadas supera em muito, muito, muito mesmo qualquer risco que poderia acontecer da vacinação, né? Então, como os efeitos colaterais eles são relativamente leves, né? E a proteção contra a vacinação é muito grande, né? Então, acaba sendo muito óbvio, né? Por exemplo, né, as pessoas entenderem, a gente chegou a ter, ano passado, 3 mil mortes por dia. A gente chegou a ter mais de 100 mil casos dia de pessoas, né? A gente tinha aqui em Nova Prata, a gente montou uma UTI dentro do hospital devido a toda essa questão, né? De não estar conseguindo, a gente não tinha leitos de UTI no país mais, né? Então, cada cidade teve que se virar. Eu sei que Veranópolis fez a mesma coisa. As cidades ficaram com pacientes em regime muito grave, né? A gente tinha muitos pacientes morrendo, né? Chegou a quase 4 mil mortes num dia. Depois da vacinação, hoje, a gente teve recentemente agora no mês de janeiro e começo do mês de fevereiro, a gente chegou a ter 300 mil casos dia de Covid. Em compensação, o número de mortes está bem menor, né? E isso, claro, aconteceu, a gente acredita, graças à vacinação, né? Porque a gente tem, o vírus agora, ele encontra, é um vírus diferente, ele é muito mais transmissível, mas ele encontra toda uma população já vacinada, né? Isso diminui muito o número de mortos e a gente acredita que qualquer efeito colateral que se venha a ter da vacina, o risco dele é muito baixo comparado ao benefício da vacina. E foi isso que os estudos mostraram, né? Que
que o benefício da vacinação ele é muito superior, principalmente quando se pensa na comunidade como um todo, né? Uhum. E, doutora, explica para nós sobre a questão da miocardite, que é algo que parece que nos chama muito atenção. A miocardite é uma inflamação de um tecido do coração, né? Isso pode acontecer em doenças cardíacas, enfim. E ela é uma das causas muito comuns que acontece na doença pelo Covid-19, né? Então, chega até alguns casos de 40%, 60% das pessoas têm algum grau de miocardite pós-Covid, durante Covid, pós-Covid, enfim, né? Então, ela é algo importante, né, para os pacientes que têm Covid-19, né? Ela é um efeito colateral também da vacina, mas um efeito colateral muito pequeno quando se comparado ao risco que se tem de ter miocardite durante a Covid, né? Então, tem um estudo que mostra a diferença, né? Que é qual seria um caso de miocardite que tu teria que ter para prevenir casos de miocardite em pessoas não vacinadas. Então, é uma relação de quase que 1 para 5.400. Então, seria uma pessoa com miocardite para cada 5.400 que tu não teria miocardite, né? Então, ela é extremamente benéfico, tá? E sem falar nisso, que a miocardite que pode acontecer, é raro, mas que pode acontecer em decorrência da vacinação, ela é muito mais leve quando comparada à miocardite que acontece no Covid, que via de regra ela leva à perda de função cardíaca, né? Então, para as pessoas que estão ouvindo, é muito melhor se vacinar e se for pegar Covid, se for ter algum efeito colateral da vacina, ter efeitos colaterais leves, ter uma forma leve da doença, né? Porque não se vacinar, tu incorre um risco muito grande, né? De ter uma forma grave da doença e morrer, né? Em pessoas que não são vacinadas, esse número pode chegar a 2%, 3%, né? Então é bem importante. E nós temos algumas informações que chegam até nós por WhatsApp, por vezes fake news, por vezes não, quem sabe. E é por isso que nós vamos repassar as perguntas. Temos a questão da esterilidade das crianças. Então, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Nenhum estudo científico comprovou, tá, que a vacina possa causar esterilização da população, né? Se tivesse uma mínima possibilidade, a vacina não teria sido aprovada, tá? Então, isso é fake news. É fake news. Então, agora, pessoal, nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos para falar sobre mais questões que estamos recebendo também aqui por internet pelos YouTube, Facebook da Conecta Mais. Quem está no canal 8, nosso abraço. E se quiser deixar alguma mensagem, pode entrar nas nossas redes. Obrigada. A seguir nós retornamos.
Então, pessoal, voltando com o nosso programa especial falando sobre a vacinação infantil para crianças de 5 a 11 anos. Nós estamos dando uma pincelada geral também na importância da vacinação no geral. Aqui, todas as questões que estão sendo repassadas ao médico Diego Rodrigo Costa é justamente para que sejam esclarecidas algumas questões que por vezes é fake news, por vezes chegam de formas que parece um doutor nos repassando alguma informação e não é. Então a gente precisa estar esclarecendo todas essas questões para que as pessoas possam tirar um pouquinho desse receio. Aqui a nossa intenção, como Conecta Mais, é deixar com que você possa não obrigar ninguém a fazer a vacinação, mas deixar aqui bem claro o que é verdade e o que não é. Então, por isso que nós temos aqui o médico infectologista, Dr. Diego Rodrigo Costa. E eu gostaria de agradecer, já que estamos aqui com esse programa especial ao Hospital São João Batista, aqui de Nova Prata, acreditado pleno no ONA, ao Laboratório Multiexames, Análises Clínicas e a Prevencare Clínica de Vacinas. Então, pessoal, agora voltando, eu gostaria... Então, que é o que a gente mais vê nas redes, os questionamentos sobre as reações da vacina. Porque é isso o que mais, realmente, no primeiro bloco eu falei, é o que mais nós temos medo. E é o que mais nós pais queremos saber para que a gente não esteja... Porque nós tomarmos a vacina é uma coisa, mas decidir por uma outra pessoa... por um incapaz é outra coisa. Então, é por isso que a gente se preocupa tanto na hora de dizer sim para a vacina ou não. E agora, então, estatisticamente, doutor, como a gente pode pontuar essas reações da vacina? Então, quando a gente tem uma reação vacinal e ela não é, na Covid não acabou sendo diferente, a gente tem dor no corpo, né? Dor no local da vacinação como a principal forma de reação adversa que a gente acaba tendo, né? Depois a gente tem febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor no local. Então, são as principais formas, né? Não fogem de outras vacinas, né? O que as pessoas precisam entender é que as reações adversas graves, como é o caso como foi o caso da miocardite, uma miocardite grave, por exemplo, ela é extremamente rara. Basicamente é um caso de miocardite grave para cada 1 milhão de vacinados, né? Então, é muito baixo e até hoje nenhuma criança morreu pela vacinação da Covid-19, né? Então, o que eu quero dizer é que as reações são muito leves, assim, elas são particulares de cada vacina, mas elas são relativamente leves, com a dor no corpo sendo a pior delas, dor no local da vacinação, né? E que as reações graves são extremamente raras mesmo. É muito mais comum, seria muito mais, por exemplo, traduzindo para números, hoje a gente tem no Brasil 2.500 crianças que morreram de Covid, né? Uhum. São mais de 630 mil pessoas que morreram de Covid no Brasil. Dá um número de aproximadamente 1,5% aí, né? O Brasil é um país que tem... A gente sabe que a assistência médica no Brasil, no SUS, ela não é perfeita, né? Os números de leitos de UTI para crianças são baixos, né? Então, comparando com os países ricos, o Brasil tem uma taxa de mortos 5 vezes maior, né? De casos 5 vezes maior, né? Então, é muito importante que os pais entendam que as reações são leves e que o fato do meu filho não se vacinar expõe a ele um grupo muito ruim, que é o grupo que pode morrer por uma doença imunoprevenível, né? Então, esse é o ponto, né? Às vezes eu vou ter medo de uma reação que é rara, que é extremamente rara, 1 em 1 milhão. Não vou querer expor meu filho a uma reação leve, mas o fato dele poder pegar Covid é algo muito grave. Lembrar que hoje, na população pediátrica, no Brasil, 22% dos casos atualmente são de pessoas nessa faixa etária, não na faixa etária abaixo dos 17 anos, né? Então, são muitas crianças se infectando, porque elas são crianças que não estão com esquema vacinal, né? Elas não foram vacinadas ainda, né? Então, isso é importante, os pais entenderem toda essa matemática, né? E entender que a Covid é uma doença muito importante nas crianças. Eu vi muita gente falando que não precisaria vacinar as crianças, porque a Covid não pegava crianças.
E a Covid-19 é a principal doença respiratória que tem matado crianças nos últimos 2 anos, né? Não é o número dos adultos? Não, não é o número dos adultos, mas ela é a doença que mais mata crianças nos últimos 2 anos. Nós temos vacinas seguras e vacinas em número suficiente. Por que não as vacinar, né? Uhum. E quando a gente fala em não vacinar, eu gostaria de fazer a pergunta em relação a... Temos alguns efeitos, por exemplo, em Amish, na Pensilvânia, se deixou de vacinar todas as pessoas para que elas pudessem contrair o vírus, criar a imunidade e assim ter uma imunização por rebanho. O que o senhor acha disso? É um pouco arriscado, né? O que eles tentaram fazer foi o chamado imunidade de rebanho, né? Que é deixar todo mundo solto, todo mundo pega Covid, todo mundo adquire imunidade natural, né? O problema de fazer, pensando nisso de uma forma geral como o mundo, né? É que quanto maior esse número de pessoas que a gente vai estar deixando eles se infectarem, a gente vai ter uma maior carga viral. Mais pessoas se infectando, mais pessoas transmitindo o vírus, né? E, consequentemente, mais replicação viral, né? Isso vai favorecer o aparecimento de novas variantes, né? Só pra gente lembrar, a África, por exemplo, é quase isso, né? Na África, a gente tem 5% de vacinados, se tu for fazer 5 a 10% fazendo uma média entre todo o continente, né? Então é um continente todo que não se vacinou e é um continente que está lá, pegando vacina ou não tá pegando doença, meio que tentando entrar na imunidade de rebanho, né? Isso por um egoísmo do mundo, né? Que as vacinas elas ficam concentradas nos países mais ricos, né? E os países africanos não têm acesso, eles não têm nem como ter geladeira, né? Como é que eles vão conservar as vacinas, né? Então o fato é arriscado, né? Tu deixaria, por exemplo, pensando em fazer isso todo no mundo todo, tu deixaria uma grande população sujeita a uma grande replicação viral e aconteceria de acontecer, porque a Omicron apareceu aonde? No continente africano, que não está vacinado. A variante Delta, quando apareceu na Índia, que era um país que não tinha vacinação à época. Então, é isso, é risco, é extremamente arriscado. Sem falar nas vidas que tu vai perder nesse meio caminho, que vão ter pessoas que vão morrer, né? E então nós temos uma questão aqui da Priscila Castellani. Muito obrigada, Priscila, por estar participando. Que ela coloca aqui que muitos falam que não vacinam porque a variante Omicron, a vacina não foi feita para esta variante. Foi feita para outras variantes que foram as que deram início à pandemia. Então, como... sendo assim, se o vírus muda de forma, a vacina também não teria que mudar a fórmula, porque ela acaba não tendo tanta eficácia, sendo que ela não foi feita para combater a Delta? Perfeito, gostei da pergunta, assim, toda vez que tu tem a gente aprendeu isso com a Covid, né? Toda vez que aparece uma variante nova, ela gera um escape maior e uma diminuição na eficácia das vacinas. Isso aconteceu mesmo com a Omicron, né? Então, hoje a gente tem uma vacina, né, que ela não foi feita para Omicron, mas ela induz a resposta imune como a gente quer, né, que é a produção da proteína spike, produção de anticorpos, né, só que a Omicron ela tem mais mutações, então ela acaba escapando um pouco mais da vacina. Hoje a gente tem uma vacina, então, que ela é muito boa para prevenir mortos, né, para prevenir casos graves, e é isso que eu quero passar para a população. O fato de tu se vacinar, se tu tá com a terceira dose atrasada, vai te beneficiar em não morrer de Covid, não fazer uma forma grave da doença, não fazer uma Covid longa, né, que é uma forma de Covid em que a pessoa fica mais de 12 semanas com sintomas da Covid, com tosse seca, com cansaço, que é uma das piores formas possíveis, porque os pacientes no consultório se queixam muito, né, muito excruciante, muito ruim, né. Então, assim, o que eu diria para as pessoas é o seguinte, tem esse ponto, tem um outro ponto que agora em março a gente vai ter a atualização da vacina da Pfizer, então a gente vai ter uma nova vacina para Omicron em específico, mas também vale dizer que se vacinando tu não vai ter uma forma grave da doença, tu não vai morrer da doença, teu filho não vai morrer da doença, tu não vai fazer uma forma muito demorada como é a Covid longa, né? Então a vacina hoje ela nos protege dos piores desfechos possíveis e para isso ela é muito eficaz, tá? E ela não deixou de ser eficaz. Então o que eu queria dizer para as pessoas é assim, numa guerra a gente luta com as armas que a gente tem, tá?
E essa é uma arma segura, eficaz e que nos ajuda a sobreviver para vencer essa guerra, né? Então, eu acho ela maravilhosa. A gente conseguiu essa vacina em menos de um ano. Então, a gente tem que ser gratos, né? Certo. E, doutor Diego, quando a gente fala sobre os pais não se vacinarem, ou os pais terem a primeira vacina, não quererem fazer a segunda ou a terceira dose, ou por eventualidade se surgirem mais outras doses? Assim, hoje o esquema vacinal para as pessoas acima de 18 anos são 3 doses, né? Então, a gente foi observando... Isso com o tempo, né? Tu foi observando que as pessoas, ao longo do tempo, que tomavam 2 doses, depois de 4 a 6 meses, a imunidade produzida pela vacina, ela começava a cair. Isso muito se devia também às novas variantes que acabavam aparecendo, né? Então foi necessário introduzir uma terceira dose, alguns países já introduziram uma 4ª dose, né? É muito provável que as crianças acima dos 12 anos vão ter que fazer uma terceira dose no futuro, né? Então é como se fosse a gente fazer uma dose a mais, seria uma forma da gente dar uma lembrança para o nosso sistema imune que ele precisa acordar de novo e aumentar o seu número de anticorpos neutralizantes para neutralizar uma doença grave pela Covid, né? Então isso é muito importante. Então hoje os estudos já mostram isso, né? Que as pessoas que a gente acaba internando dentro do hospital, as pessoas internadas agora, assim, são 90, 80, no Brasil entre 80% e 90% das pessoas que estão internadas são pessoas ou que não têm o esquema vacinal completo ou que não se vacinaram, né? Então, dada a importância, então ter as 3 doses é muito importante, né? Ter que seu filho tenha o esquema vacinal completo para os de 5 a 11 anos com 2 doses, também é muito importante, né? Porque é só assim que a gente vai ter certeza de que a gente vai ter uma carga de anticorpos suficiente para neutralizar uma doença grave pela Ômicron ou por uma outra variante que venha, como já tem uma nova agora, que é a BA.2, enfim. Né? Uhum. Doutor, algumas pessoas comentam que após a injeção da vacina, tomar a vacina, a segunda dose, ou por vezes, quem já tem mais idade que tomou a terceira dose, sente dores no corpo que não sentiam antes. Isso tem algum fundamento ou pode ser alguma coisa do organismo da pessoa? Isso provavelmente não tem fundamento. A gente tem vacinas que acabam tendo maiores particularidades nos efeitos adversos, assim, como uma dá mais dor no corpo, a outra dá mais dor de cabeça, enfim, mas não é uma particularidade que vai mudar com as doses de vacina, não, tá? Então, o que eu diria para as pessoas é ter tranquilidade, se vacinar, seguir os esquemas, né? Porque os esquemas são feitos para aumentar a imunidade. Então, provavelmente, quem fez 2 doses de AstraZeneca vai fazer uma terceira dose de Pfizer, né? Então, isso não tem um fundamento específico, não, tá? Tem particularidades das vacinas, mas não em relação ao número de doses, enfim, não, tá? Então, certo. Podem ficar tranquilos. Certo. E, doutor, o que mais nós podemos pontuar nessa noite que é importante que as pessoas em casa levem em conta ao querer ir tomar a sua vacina? Porque aqui, como dissemos, ninguém é obrigado a tomar a sua vacina. Eu acho que as pessoas têm que ponderar por si próprio, mas elas também têm que ter uma informação de qualidade, têm que procurar se informar por meios sensatos, assim, né? Não dá para não repassar fake news de WhatsApp, eu diria para as pessoas, né? Porque isso é muito ruim. Acaba tirando o crédito do trabalho de um monte de gente, um monte de cientistas, muita gente que está na linha de frente, aí, colegas meus aí que morreram, enfim, que ficaram doentes, enfim, a gente lutou muito como profissional de saúde nessa pandemia. É algo que vai ficar para sempre na minha memória. Então, o que eu diria para as pessoas é para pensar, né, entender o passado, entender que a gente sempre teve as vacinas do nosso lado, né, entender a importância, a gravidade dessa doença, né, que fez o mundo parar, né, a gente lembrar lá em maio de 2020, né, entender que a gente teve uma vacina segura, eficaz e que já vacinou 11 bilhões de pessoas no mundo todo, né, que já vacinou com mais de quase 80% dos brasileiros com a primeira dose, né? E entender que é uma continuação. Tem a primeira,
tem a segunda e tem a terceira, para lembrar do nosso sistema imune que a gente precisa ficar forte durante muito tempo, para que hoje a gente tem uma variante, né, que é a Omicron, que ela é uma variante muito mais transmissível, né? Ela acaba tendo um potencial de menor letalidade, porque a gente acaba tendo muitas pessoas vacinadas também, né? Mas se a gente acabar não sendo cuidadoso o suficiente, não tomando a terceira dose, que está gratuita nos postos de saúde, né? Para quem quiser ir, a gente pode morrer por uma besteira, né? Foi que nem eu vi entrevista esses dias de um senhor que ficou doente e se arrependia depois disso, né? Eu não queria nunca que isso acontecesse com uma das pessoas que estão ouvindo, com um dos pais que estão ouvindo. Imagina, ter que enterrar o seu filho por uma doença imunoprevenível, né? Isso é muito ruim, né? Então, sigam as recomendações médicas, sigam a ciência, né? Sigam o que a ciência batalhou e lutou até agora, né? E é isso. A gente está bem próximo de começar a ganhar essa guerra. A gente já está ganhando, mas de ganhar de forma definitiva. Mas a gente precisa pensar como um mundo todo, né? A gente precisa pensar unidos, né? Todos se vacinarem, vacinar o continente africano. Não sei se tem políticos ouvindo aí, né? E é isso, né? Se a gente continuar juntos assim, a gente vai sair dessa. Certo. E lembrando só uma última forma de frisar a questão de que vacinar as crianças se torna perto aqui o que o doutor colocou, e eu gostaria que ele só finalizasse. É um ato de amor, é um ato de respeito para contra aquela pessoa que você pôs no mundo, né? Então, é uma vacina segura, é uma vacina eficaz que está gratuitamente nos postos de saúde, né? Por que não vacinar? E que os efeitos colaterais, são pelo mínimos. Que o senhor comentou... São mínimos. São os efeitos colaterais de qualquer vacina que a gente já fazia antes, tá? Nunca se questionou as vacinas no Brasil, né? Por que logo agora, né? É isso que a gente acaba não entendendo, né? Uhum. E só porque não falamos antes, onde as pessoas podem encontrar os efeitos colaterais que estão listados? Isso é uma questão de farmacovigilância, tá? Então, na Anvisa ou no CDC americano, a gente acaba encontrando todos esses dados dizendo quais são os efeitos colaterais mais comuns, quantas crianças tiveram com doenças, reações adversas graves, né? Por exemplo, da miocardite, que eu falei para vocês, a gente se baseou lá como a gente olhou mais ou menos, que eram 12, 13 casos, acho que eram uns 15 casos a última vez que eu vi, para umas 15 milhões de crianças vacinadas nos Estados Unidos. Então é uma taxa de um caso grave de miocardite para cada milhão, né? Então é muito baixo, né? Mas é isso. Ótimo. Então, agradecendo o Dr. Diego Rodrigo Costa, médico infectologista, que auxilia aqui no Hospital de Nova Prata, Hospital São João Batista. Eu gostaria de deixar esse espaço para que o senhor também pudesse deixar as suas últimas considerações. É isso, eu agradeço então a oportunidade. É sempre bom falar sobre vacinas, né? É sempre bom falar sobre... Na verdade, eu sou um entusiasta porque o Covid me arrebatou desde 2020, então essa é a nossa vida, né, como profissionais de saúde. Então tudo que a gente quer é dar alta para um paciente bem, né, a gente não quer dar notícia de que o paciente morreu, de que não vai poder fazer seu enterro, né, então, e agora a gente tem uma vacina, né, que a gente viu que mudou tudo, né, a gente tem os pacientes idosos vacinados, não internam mais, né, a gente acabou tendo pacientes mais jovens, né? Então agora a gente vê que agora o perfil já mudou, são pacientes não vacinados, né? Então, o que eu queria dizer para as pessoas é isso, que a gente, como profissional de saúde, acaba trabalhando para o bem deles, né? E que a gente jamais por as pessoas é uma coisa que é insegura, né? Uhum. Que eles podem confiar e, por favor, levem seus filhos para se vacinar, tá bom? O quanto antes. Muito obrigada, doutor. Gostaria de deixar aqui um agradecimento especial à Prevencare, Clínica de Vacinas, ao Laboratório Multiexames de Análises Clínicas, ao Hospital São João Batista, acreditado pleno no ONA. Então, um abraço a todos. Assim finalizamos o nosso programa especial desta terça-feira. Até amanhã.